Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo, no cenário político e também o que vem afetando as commodities agrícolas, seja no Brasil, Estados Unidos, Ásia, Europa, enfim, em todos os países do mundo. E fica mais atento aí como é que é feita a composição do preço do seu ativo, ou se você é comprador, o que é que pode influenciar uma alta ou uma queda aí dos preços e como você pode se beneficiar disso no longo prazo. Pessoal, vamos lá. Hoje temos trigo aí que foi o líder das altas na semana, vem fazendo um movimento de recuperação dos preços, né? Basicamente cai hoje 0,22%. Milho sobe 0,18%, o complexo da soja também em alta, sobe basicamente 0,35% em todos os seus itens. Pessoal, basicamente o que a gente tem para parte de clima quando se trata aí do Brasil? No modelo americano, segue aquele mesmo padrão que a gente vem vendo durante a semana, lembrando que a cada dia a gente atualiza e joga a janela 5 dias para frente. E a perspectiva é que a gente veja mais volumes de chuva praticamente na totalidade dos estados que produzem aqui no Brasil. As chuvas não são muito grandes, como já venho comentando durante a semana, apesar de que aqui no sul, sim, a gente espera bons volumes. Em algum momento até esses volumes podem ser prejudiciais, inclusive lá no Rio Grande do Sul tem sido um problema já essas chuvas, e atrapalha aí a qualidade também do trigo e também a evolução do plantio lá no Rio Grande do Sul, porque não para de chover. E para o modelo europeu, basicamente a gente vê também volumes de chuva por todos os estados produtores e diverge do americano na questão da quantidade de chuva esperada, né? Então, mais chuva esperada para o sul no modelo europeu. E temos aí também agora São Paulo entrando no jogo com um pouco mais de volume de chuva. Lá para o Mato Grosso também, algumas áreas são pintadas com 25 a 30 milímetros, mas ainda parece ser chuvas insuficientes lá para o Mato Grosso, tá, pessoal? A gente deu uma olhada ontem como é que está a questão da precipitação nos últimos dias, nos últimos 10 dias, e lá o volume fica na casa de uns 30 milímetros, ou seja, é muito pouco. Isso pode ocasionar o quê? Num atraso no plantio da soja no Mato Grosso e acabar empurrando um pouco a janela do milho lá para frente, né? A janela de exportação do milho, possibilitando, quem sabe aí, uma exportação na casa de 60 milhões de toneladas. Comentam já esse número, a princípio ele parece um pouco alto, mas falam já entre 55 a 60 milhões de toneladas de exportação. Por quê? Porque no mês passado bateu-se um novo recorde, exportamos muito milho mesmo. E temos aí também Paraná e Mato Grosso com cerca de 18 milhões de toneladas a serem negociados. O mercado acredita que desses 18, cerca de 12 a 14 milhões de toneladas venham para o mercado até a entrada da colheita da soja, dessa próxima safra que está sendo plantada. E isso ajudaria a bater o recorde aí na casa dos 55 a 60 milhões de toneladas. Se for isso mesmo, realmente o nosso programa de exportação de milho está muito, muito, muito forte, tá? E é engraçado também essa questão da exportação forte, porque a gente tem alguns portos que são extremamente importantes para esse volume que não estão rodando com milho, que seria aí o caso do porto de Paranaguá. Porém, a gente tem demais portos, principalmente no Arco Norte, fazendo a cobertura e tendo uma boa eficiência para o escoamento desses grãos. Então, um volume de exportação bem legal mesmo. E a gente vem observando também que o milho ele vem fazendo máximas maiores, né? Olha só, ontem comentei com vocês que o milho ele não tinha rompido ainda o caixote de lateralização que ele estava, né? Porém, ontem a gente, ao longo do dia, aí teve uma negociação em alta para o milho, que subiu 1,55% e vai deixando para trás essa região desse caixote. Como comentei com vocês, caso viesse a romper aqui, a gente teria novos alvos setados lá na casa de R$ 52,50 por saca para o contrato de novembro, tá, pessoal? Então o milho fazendo um belo movimento. Aproveitando que estamos nessa tela, vamos dar uma olhadinha como é que ficou os mercados aí durante a semana.
Então, vamos começar falando aqui do petróleo, que foi a estrela, né? O petróleo caiu super bem, pessoal. Ontem ele caiu mais 2,28% e na semana ele acumula uma queda de 9,38%, praticamente 10% de queda aí para o petróleo, que veio lá da região, fez sua máxima lá em 95,50 e vem agora já sendo negociado a 82,30. Então, foi uma bela derrocada aí do petróleo, caindo bastante mesmo, tá, pessoal? Caindo 13 dólares por barril. Isso é muita coisa mesmo. Um belo movimento de realização aqui, rompeu em falso, deixou aí quem estava esperançoso com mais altas até os 105 mais ou menos, chupando o dedo, né? Botou água no chope desse pessoal aí. Enfim, temos um movimento realmente muito grande. Porém, a tendência de alta nele ainda continua. Apesar dessa queda absurda que teve, a tendência de alta ela ainda permanece vigente e só vai se desfazer caso venha a perder aí a região dos 78 dólares. E caso isso aconteça, é provável que ele venha testar as mínimas lá na casa de 67 dólares. Dá uma olhadinha no óleo de palma. O óleo de palma no dia de ontem caiu mais 2,91%, né? E hoje fechando aí com 0,19% de queda. No semanal acumulou uma queda de 4,43%. Para a parte do óleo de soja, na semana o óleo de soja vem caindo aí 0,32%, uma queda bem menor do que o seu par ali da Malásia, né? Do seu óleo de palma. Ontem fez uma queda de mais 1,27% e hoje vem recuperando um pouco dessa queda que teve. Para a parte da soja em grão, a gente teve um novo teste lá na região dos 12,60 no dia de ontem. Soja bateu lá e voltou a subir, subiu 0,61% e hoje sobe mais um pouco, subindo 0,35%. No semanal, como é que ficou? Desenho interessante, né? Testou lá em cima, veio testar aqui embaixo e agora o que a gente pode esperar? Um reteste aqui na casa dos 13,40 mais ou menos. Caso venha romper essa região aqui, pode evoluir os preços até $1 para cima aí na casa dos 14,30, 14,40 mais ou menos, tá? Para isso a gente precisaria ver na semana que vem uma confirmação desse fundo, né? Basicamente preços maiores do que a máxima dessa semana, na casa aí dos 12,86. Caso o mercado venha a negociar acima desses patamares, e claro, estamos falando do semanal, fechar a semana acima, a gente pode ter aí um indício de que realmente vem uma correção para os preços da soja. Soja que, inclusive, o produtor americano não está negociando, está dando preferência para o milho que está virando mais a conta. Basicamente, as indústrias de etanol também estão com bastante interesse em cima do milho para esmagamento. E a soja vai sendo deixada de lado porque hoje não é tão interessante vender ela, é melhor aguardar e vender lá na frente. Então isso pode ajudar também a dar uma puxada aqui no preço, ajudar a corrigir essa queda da soja. O milho lá em Chicago, como é que ficou, né? Na semana ele vem subindo 4,25%, uma alta bem interessante. Se fechar assim hoje, acredito que não deva fazer uma queda expressiva hoje, mas fechando assim, ele rompe aquela figura complexa de triângulo que vinha fazendo e no momento vem testando também o retângulo de baixa que ele tinha ali, né? Aquela consolidação. Esse rompimento aqui pode dar um fôlego para uma nova alta para o milho, quem sabe indo buscar a linha de referência aqui do canal em cerca de 5,30 dólares por bushel. Para a parte do trigo que liderou as altas essa semana, né? Subiu 6,33% até o momento, indo buscar aí a linha de referência do canal. Tem um objetivo do curto prazo na casa de 6 dólares por bushel, tá? 5,75 no momento. Dia de ontem fez mais uma alta boa, né? 3,26%, praticamente metade do movimento de alta que fez essa semana. E vem testando agora uma regiãozinha conturbada aqui, né? Essa região dos 5,88 no curtíssimo, ela é bem relevante e rompendo aqui pode evoluir os preços, ficar mais atrativo ainda. Comentei com vocês já o milho brasileiro, fez uma bela alta. Vamos dar uma olhadinha aqui no semanal, né? O semanal ele não fica tão interessante, né? Fica mais difícil
de ver um movimento mais positivo aqui, né? Mas no diário ele foi bem trabalhada essa região aqui e fazendo um rompimento agora, virando média para cima. Enfim, milho está ficando bem interessante aqui no Brasil. E como eu comentei, objetivo primário aqui para o curto prazo seria na casa dos 62,50, caso continue evoluindo 64,80, 65. Difícil imaginar que passe dali, mas caso venha 68 seria um próximo ponto. E depois disso 70 e daí para cima só Deus sabe, né? Princípio, movimento bem bonito aqui para o nosso milho. O que continua ajudando o milho? Basicamente o dólar mais forte ajuda a cotação do nosso milho aqui. Por quê? Basicamente porque o importador tem um poder de compra maior, tá? Apesar de que um dólar mais forte ele acaba ajudando a subir o preço do grão aqui, na ponta final, o dólar, para quem tem o dólar, que tem que usar ele para comprar, acaba que compensa mais, um dólar valendo mais do que essa alta que teve na commodity. Elas não se equivalem no final das contas. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas, como é que ficou no dia de ontem. Lá nos Estados Unidos a gente teve uma queda bem forte, tá? Durante o dia, durante o pregão aí chegou a estar caindo mais de 1% para basicamente todas elas. E mais para o final da tarde ali a gente teve uma recuperação bem interessante das bolsas lá nos Estados Unidos. Como eu comentei, chegou a estar caindo mais de 1% e fechou basicamente aí no 0 a 0, né? S&P com uma leve queda de 0,13%, Nasdaq 0,12% e Dow Jones apenas 0,03%. Aqui no Brasil também vimos uma bela queda acompanhando os Estados Unidos e para o final da tarde ali uma recuperação. Fechou com apenas 0,28% de queda num dia em que o petróleo caiu mais 2%, que é péssimo para a Petrobras, tá? Hoje a gente tem um petróleo subindo, né, 0,04%, praticamente nada, estável, muito estável. E isso aqui também, como ontem na verdade o petróleo caiu mais 2% e a Petrobras conseguiu ainda fechar no positivo, é interessante esse movimento e é possível que a Petrobras, apesar de não ter esse motivador aqui hoje, não ter um petróleo subindo forte, possa sim trabalhar no campo positivo e puxar a nossa bolsa aí para cima. Ásia e Pacífico, Hang Seng subiu 1,41%, uma bela alta para Hang Seng. A gente teve Japão caindo 0,07%, praticamente 0 a 0. Coreia do Sul subiu 0,21% e Austrália subiu 0,41%. Para a parte de Europa, temos um dia bem positivo aí para a Europa. O Eurostock sobe 1,01%. Em média, aí, as bolsas sobem na casa de 0,90%. Uma alta bem legal aqui. E a gente tem um destaque de alta para a Itália, que sobe 1,27%. A Alemanha, a economia mais forte lá do bloco europeu, sobe 0,96%. Para a parte de futuros, temos S&P subindo 0,27% e Nasdaq 0,37%. Ou seja, perspectiva para o dia de hoje para bolsas mais positiva. Expectativa para a nossa abertura aqui, para o nosso Bovespa futuro em alta. Para o dólar, temos um dólar neutro no momento, subindo 0,02 contra as principais economias do mundo. E um dólar mais misto para a parte de países emergentes. Ou seja, perspectiva para um dólar mais lateralizado. O dólar que aqui no Brasil subiu muito bem, seria natural um descanso. Falando de agenda, hoje é um dia super importante, temos aí dados fortes lá nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã. Vamos ter a publicação do ganho médio por hora trabalhada, super importante esse dado. Também teremos o relatório de empregos do payroll, né? Esse aqui é o dado mais aguardado da semana. E é aquele negócio, né? Se ele vier realmente muito forte, pode sim voltar à tona aí a questão dos Estados Unidos precisar aumentar mais ainda a sua taxa de juros. Isso aí colocaria uma água no chope do pessoal da bolsa, ou seja, bolsas iriam fortemente para baixo a partir desse dado. E também às 9h30 da manhã temos taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. No geral, pessoal, quanto pior, melhor. Esses três dados aqui, quanto pior, melhor. É difícil de acreditar que o ganho médio por hora trabalhada vai ser pior, porque cai naquela questão que eu comentei com vocês. Temos
cerca de 1,5 vagas de emprego para cada pessoa desempregada nos Estados Unidos, ou seja, só não está trabalhando realmente quem não tem capacidade nenhuma. E para manter os empregados atuais, eu tenho que ser mais competitivo, eu tenho que pagar melhor. Então é bem possível que a gente veja um dado aí de ganho médio por hora trabalhada vindo mais alto, tá? Mas de qualquer forma, esses três dados, quanto pior, melhor em termos de bolsa. Se eles vierem melhores, tende a termos um movimento mais baixista para as bolsas que já vem sofrendo durante a semana, né? Para a parte da tarde, a gente vai ter um discurso do Waller, que é um membro do Fed, e fora isso a gente não tem mais nada de dados interessantes e relevantes. Pessoal, obrigado pela companhia. A todos um excelente final de semana. Nos vemos novamente na segunda-feira. Não esqueça de compartilhar com seus colegas, deixar o seu like aí. E lembrando que toda quarta-feira a gente tem um conteúdo especial para compartilhar com vocês. E o dessa quarta fica no cardzinho acima. Vocês podem acompanhar aí como é que funcionam os contratos futuros. Sou especulador, quero entender como é que funciona, eu cansei de operar com ações ou quero adicionar alguma coisa nova ao meu portfólio. Aprende lá, às vezes você pode negociar um milho, uma soja, enfim, um boi e acabar contribuindo aí com a sua renda. Você produtor, entende como é que pode se valer desses contratos para formar o seu preço e ter uma previsibilidade melhor lá na frente? Não ficar tão à mercê dessas oscilações malucas de mercado, da micro e da macroeconomia, se uma nova guerra vai atingir, os preços vão elevar eles lá e você vai ficar para trás, ou caso contrário, tudo se acerte, temos ótimas safras e o preço do grão cai, enfim, você fica desprotegido. Com esse conhecimento você fica mais atento e sabe como formar melhor o seu preço e ter uma negociação melhor lá na frente. E para o consumidor vale a mesma coisa, só que ao contrário do produtor, né? Todo mundo pode se valer do mercado financeiro para ter uma melhor previsibilidade para a sua negociação de grãos, um melhor rendimento tanto no campo quanto na indústria. Tá certo, pessoal? Grande abraço!